Entrou em vigor uma emenda constitucional que garante novos direitos trabalhistas aos empregados domésticos. A chamada PEC das domésticas tem entre os pontos aprovados a jornada de 44 horas semanais e o pagamento de horas extras com adicional de 50%. A PEC das domésticas deve provocar um impacto significativo na vida das famílias brasileiras. E para falar desse assunto, temos aqui no estúdio Dr. Antônio Duarte Guedes. Como a gente já disse, ele é professor da UFMG, é doutor também nesse assunto e vai trazer as informações para a gente. E você pode também fazer as suas perguntas, 3209-3301 ou semprefeliz@redesuper.com.br. Já estou aqui preparadinha para receber as suas perguntas e o doutor, claro, Antônio, respondê-las. Nós já temos pergunta? Temos uma pergunta já sobre esse assunto. Vamos ver. Quantas horas extras o empregado pode fazer? E como vai ser pago? Em primeiro lugar, doutor Antônio, muito obrigada por ter vindo, obrigada pela sua presença. Agora é sua vez. É um prazer estar aqui com vocês, tanto pelo carinho que a gente tem pela Rede Super, como também por poder falar desse assunto que realmente afeta a vida de todos nós e está provocando uma série de confusões. Os empregados podem fazer horas extras até um máximo de 2 por dia, a jornada de 8 horas mais 2 horas, e podendo ainda juntar essas horas para serem compensadas no outro dia, de tal maneira que às vezes ultrapassa as 10 horas diárias e pode ir no máximo até 12. Desde que se compense pelo menos as 2 últimas num dia posterior. É o tal do banco de horas. Ah, sim. Então, ela fazendo 2 horas, por exemplo, fez 2 horas na quarta, 2 horas na sexta, depois no outro dia ela vai descontar aquelas 2 horas que ela trabalhou num dia, 2 horas no outro, ou ela pode descontar um dia cada 1 hora por dia, por exemplo, de acordo com o conversado, com o combinado ali com o patrão. É isso, doutor Antônio? Exatamente. Isso fica muito por conta do que é combinado entre as partes. Tem esses limites máximos fixados pela lei, que são os mesmos de todos os outros empregados. Os domésticos agora estão recebendo esta garantia que os outros empregados já tinham. E ainda vai depender de alguma regulamentação de como que pode ser feita, quais os limites dessa combinação. Mas o que existe para os outros e que está no projeto das domésticas é que a acumulação durante a semana ou às vezes até durante o mês pode ser somada e descontado em outros dias, às vezes com folga de um dia inteiro, por exemplo, ou aumentando alguns dias nas férias, mas se não há essa compensação, aí tem que ser pago, igual você já falou, com acréscimo de 50% no valor da hora. Ok. Então vamos para mais uma pergunta do povo da rua. Os motoristas se encaixam nessa nova lei? É até bom, eu vou emendar já uma pergunta para o senhor. Quais são os empregados, os funcionários que se encaixam na lei do doméstico, doutor Antônio? A lei do doméstico não caracteriza o doméstico pela profissão que ele exerce, mas sim por quem que é beneficiado pela atividade dele. Não pode ser para colaborar com nenhuma atividade de exploração econômica direta do empregador. Por exemplo, se o motorista vai levar o empregador na empresa, vai buscar um cliente no aeroporto, ou se ele faz entregas de qualquer artesanato, de qualquer produto que a dona de casa faz, ele está entrando na atividade profissional dela, então não é doméstico. Agora, havendo simplesmente o atendimento às necessidades da família, mesmo que essas atividades indiretamente representem vantagem econômica para a família, por exemplo, a esposa coloca uma pessoa tomando conta da casa dela para ela ir trabalhar fora, mas como essa pessoa está vinculada só à atividade do lar, ela é doméstica. Então, nesse caso, é até errado falar em lei das domésticas, ou emenda constitucional das domésticas. Nós temos os caseiros de sítio, claro, os zeladores de jardim, o motorista, o zelador de idoso, o cuidador de idoso. É uma série de profissões que pode estar atendendo no âmbito da família.
Então, na resposta para esse telespectador, os motoristas que servem a família se encaixam nessa lei, considerados, né, como domésticos. Tá, não aquele que serve a família e a empresa ao mesmo tempo não é considerado doméstico. Ele teria que ser empregado, então, da empresa. Ou não? Como que funciona? Mesmo que seja do empregador individual, ele vai ter a sua vida profissional regulada pela lei que aplicaria à empresa, pela CLT como um todo. Porque, na verdade, essa emenda constitucional e a lei que está sendo votada no Congresso hoje é uma mini CLT, é uma CLT resumida para aplicar só aos domésticos. Ok. Tem mais pergunta? O empregado que dorme na casa do patrão, como fica a situação dele? É, muita dúvida ainda, né? Este caso é complicado, não só até ser definido, mas também depois para aplicar na prática. Porque a pessoa pode estar dormindo na casa do empregador por interesse dela, por não ter outro local para morar, vem do interior, vai de uma cidade para outra, ou porque a família mora distante e então ela prefere ir para a casa dela mesmo, só nos fins de semana. Mas pode estar também para servir um café da manhã mais cedo, para atender uma pessoa que trabalha ou estuda à noite e chega mais tarde. Então, são duas situações diferentes. A gente, para facilitar, a gente diz que quando ele dorme no emprego para o emprego, aquilo ali é vinculado à atividade do emprego. Então, vai ter que estabelecer um horário de tal maneira que inclua os períodos e o fato de dormir no emprego não implica em ônus econômico nenhum. Vai implicar à medida que ele for acionado para trabalhar, que ele tiver à disposição do empregador. Agora, quando ele está dormindo simplesmente por comodidade, dos dois lados, aí não vincula, não tem nenhuma obrigação de um lado ou de outro em consequência disso. Ok. Aquele que mora no emprego, por exemplo, também, que fica o fim de semana lá, o direito dele, descanso, tem que ser respeitado normalmente como o outro que não moraria, né? Porque às vezes a pessoa assim, mas ele mora já na minha casa, ele já usufrui das coisas, né? Da luz, da gasolina, a luz, a água, todo o benefício que ele tem no fim de semana, ele usufrui. Mas ele tem os direitos preservados da mesma forma que o outro, né, doutor Antônio? Exatamente. Existe, neste caso, uma dificuldade. Não, já que está lá, é só uma ajudazinha que ele vai me prestar, é só uma coisinha que ele vai fazer. Não. Tanto o dia de folga do empregado, nesse caso do doméstico, quanto também o horário de almoço, que as partes podem combinar no intervalo de entre 1 e 2 horas. Neste tempo, ele não pode estar prestando nenhuma atividade para o empregador. É tempo dele. Essa questão do horário do almoço também é bom a gente trazer bastante esclarecimento. O funcionário, agora por essa nova emenda, né, constitucional, o funcionário é obrigado a fazer uma hora de almoço. Mas isso é uma coisa que também pode ser conversada entre as partes, porque às vezes o funcionário ele não pode, digamos assim, ele tem um horário para sair, né, para buscar as crianças dele na escola, ou para pegar o ônibus dele que é longe, e se ele fizesse uma hora de almoço, ele tem que chegar uma hora mais cedo e não dá para ele chegar mais cedo ou não dá para ele sair mais tarde. Isso também pode ser combinado ou alguém corre o risco aí de estar fora da lei e depois acontecer alguma coisa, doutor Antônio? É muito complicado para o empregador flexibilizar, vamos dizer assim, este horário de almoço, porque ele pode depois vir a ser multado, aquele empregado pode reclamar na justiça que vai ter direito a esse horário com os 50% de acréscimo da hora extra. Então, na verdade, a jornada diária implica em 8 horas, quebrada em 2 partes, com um intervalo de 1 a 2 horas. O que eles têm liberdade para fazer é combinar se é 1 hora de almoço, 1h30 ou 2. Então, neste tempo, ele não pode nem ser descontado da jornada, nem ser acrescido além disto e nem ser acionado o empregado para dar qualquer serviço para ele. A única expectativa que tem é que com o projeto de lei que está correndo no Congresso agora, pode aumentar ou
diminuir esse horário, porque essa alteração só pode ser feita por lei, não pode ser feita pelo contrato entre as partes. Entendi. Bom, a gente sabe que isso, como a gente já falou no princípio da nossa entrevista, ali na apresentação da nossa matéria, que isso vai causar uma repercussão muito grande. Muitas famílias vão optar por não ter um empregado com carteira assinada, muitas que já não assinam vão assinar menos ainda, porque realmente encareceu bastante para o empregador, né, doutor Antônio? E claro, eu acho que mais do que direito dos empregados domésticos, de uma forma geral, terem esses direitos, né, que eles não tinham antes. Mas e aí? Como que fica essa questão? Por quê? Porque tem... já vou emendar e outra pergunta. O diarista, ele tem que ter uma carteira assinada se ele trabalhar 3 vezes por semana? Já concretiza um vínculo que ele tem que ter com o patrão ou não? Isso aí fugiu dessa lei? A tendência dos tribunais com a lei antiga dos domésticos, que ainda está vigorando, porque a Constituição tem alguns aspectos que não se aplicam diretamente, mas essa lei, ela define o empregado doméstico como aquele de trabalho contínuo. Então, há um entendimento que a Justiça do Trabalho dá de que quem trabalha mais de 3 vezes por semana não está exercendo trabalho contínuo, por isso poderia ser diarista. Então, até agora, nós vemos muita gente que trabalha até 3 vezes por semana para um mesmo empregador e que é considerado diarista. Daqui para frente, isso vai mudar. Primeiro, está passando o limite para 2 dias. Segundo, existe projeto de lei correndo no Congresso que visa disciplinar isso. Está tendo dificuldade de aprovar exatamente porque muitos parlamentares entendem que deve ser 2 dias no máximo, outros já entendem que pode ser até 3. Então, por enquanto, o cuidado que o empregador deve ter é limitar a 2 dias, porque se passar disso, ele corre o risco de uma lei colhê-lo aí no meio do caminho e aquela diarista ser considerada empregada doméstica. Ok.